pessoal, boa noite, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. Olha que assunto interessante que nós temos no programa de hoje. A Umbanda é uma religião cristã, genuinamente brasileira e completa 100 anos. E tem milhares de adeptos em todo o mundo. O que mudou, né, em um século? Os rituais eram feitos escondidos e os umbandistas eram perseguidos. Agora tem até uma faculdade de teologia umbandista reconhecida pelo MEC, só que é em São Paulo. Mas o preconceito ainda existe, né? Então no programa de hoje nós queremos explicar direitinho o que é a Umbanda, o que ela representa, enfim, que os umbandistas acreditam, quer dizer, acreditam em Deus, né? É um Deus só, né? É Deus, quer dizer, o que é, né? Agora, você aproveita essa oportunidade, por favor, compartilhe com a gente, porque a gente foi pra rua, vocês vão ver no segundo bloco, e muita gente faz confusão, acha que é candomblé, não é, é diferente do candomblé e outras coisas mais. Aproveita, então, para tirar suas dúvidas, para fazer pergunta, para fazer comentário, fique à vontade. Nosso telefone 3209-0021, o nosso e-mail brgerais@redeminas.mg.gov.br ou pelo meu site robertazampete.com.br. Aqui no estúdio do Brasil das Gerais, nós temos as participações do Solano Filardi. O Solano é economista e é pai de terreiro. Olha só já a diferença. Se fosse no candomblé, seria pai de santo, né? Mas não, Umbanda é pai de terreiro. Depois, a Maria das Graças Viana, ela é pedagoga, é esposa do Solano, né? E ela é mãe de terreiro, mas é chamada também por Mãe Maria. Depois nós temos a participação do Nelson Matheus Nogueira. O Nelson é presidente da Federação Umbandista de Minas Gerais, né? E o Sérgio Iorotamã, falei certo? Que é representante do Conselho Nacional de Umbanda do Brasil em Minas Gerais. Então, antes de conversar com os nossos convidados, vamos assistir a uma reportagem feita pela Mônica Rosa, que ela explica um pouco sobre a Umbanda. Vamos dar uma olhada. O Preto Velho é a principal entidade da Umbanda. E todo mês de maio, umbandistas de Belo Horizonte homenageiam um sábio espírito com uma festa. Não tem como você não ficar encantado, sabe? Mesmo que você não entenda nada, mesmo que você não concorde com o que eles falam, mas você não tem como não ficar encantado. É algo muito bonito. Essas imagens, elas foram gravadas na festa do Preto Velho. Em 2003, estava fazendo 22 anos dessa festa. Eles conseguiram que essa praça, uma praça nova no bairro Silveira, tivesse como homenagem o Preto Velho. Todos os terreiros vão para a praça ela é circular, e aí os terreiros vão lado a lado, montando o seu espaço de trabalho, e eles fazem atendimento público ali à noite. Mas como será o terreiro de Umbanda? Para matar a curiosidade, fomos até Lagoa Santa para conhecer a Casa Branca de Oxalá. O terreiro é apenas uma sala. Aqui, ela já está preparada para o ritual, ou melhor, para a gira começar. Mas antes, Luciene nos explica alguns detalhes do local. Primeira coisa, me fale da sua vestimenta. Estou vendo que você está com colares, descalça, com essa roupa toda branca. Isso aqui, primeiro, a gente chama são guias, né? Essas guias a gente recebe quando a gente vai passando as obrigações. A roupa branca e o pé no chão, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas veio junto com o pai Antônio, quando eles ditaram as normas, uma das normas foi que todos vestiriam roupa branca para serem todos iguais e todos de pé no chão, como um símbolo de humildade. E esse círculo no meio da sala? Esse círculo aqui, debaixo dessa pedra, é onde estão as firmezas do terreiro. São colocados elementos aqui embaixo e tampado, né, onde são as firmezas, que a gente coloca elementos que representam os orixás, que representam as linhas da Umbanda, e a gente é colocado aqui, que é daqui que sai a força, as energias para o trabalho, né, no decorrer da sessão. Esse daqui é a representação das 12 linhas que a gente cultua. São 7 linhas onde a gente cultua 12 orixás.
Essas toalhas aqui são dos filhos da casa que já fizeram a obrigação de 2 orixás. Está quase na hora. Os médiuns chegam e se preparam. Guarda minha língua de toda maldade. Salve nosso Pai, Oxalá. Ele retornará. Glória ao Lord. Ele venderá o nome, ele venderá Opa, interessante, né? Agora, bom, eu notei algumas coisas aqui, Maria das Dávila, vamos ver se para a gira começar. O que é a gira? É o início da reunião. A gente chama de gira o início da reunião, o início da sessão. Uhum. Então, agora, e essa coisa do círculo debaixo da pedra, e ela falou que tem elementos que são colocados ali embaixo. Que elementos são esses? Esses elementos, eles são... só quando o filho vai abrir uma casa, é que esses elementos são mostrados. Eles são... É uma das poucas coisas que a Umbanda tem, porque a Umbanda é muito transparente. Mas uma das poucas coisas que ela guarda para si são esses elementos. Então, entendeu? Então, eles não são abertos. Entendi. Agora, nesses encontros, né, é feito atendimento, né? Ela disse lá que é feito atendimento. Que tipo de atendimento que é feito? Olha, é feito atendimento com o caboclo, com o preto velho, e é um atendimento de um passe, um conselho, um passe de saúde. A pessoa, muitas vezes, ela está desorientada por causa de um problema que é uma carga negativa, vamos falar assim. Então, ela toma o passe e aquilo alivia. O passe é um alívio que ela tem para os males físicos e espirituais. Agora, Solano, você está falando dos passos aí, eu estou imaginando, lembrando de uma reunião espírita, né? Que diferença que tem? Mas se bem que a Umbanda é isso, né? É um sincretismo, né? Ela é uma mistura, né? A Umbanda é uma religião sincrética por natureza. Ela nasceu numa mesa kardecista, porque nasceu exatamente por causa do preconceito. Quando começaram a se manifestar caboclos, pretos velhos, numa mesa kardecista, através de um jovem de 17 anos no Rio, em 1908, eles foram rechaçados pela mesa, que eles não teriam luz suficiente. E aí, o caboclo anunciou que no dia seguinte faria o lançamento de uma nova religião que se chamaria Umbanda. E isso ocorreu, o primeiro fato no dia 15 de novembro, o segundo no dia 16. Então, por ser sincrética... Ela tem o quê? Espírita, católico? Não, as pessoas que vão para receber tem até oriental, né? Tem. Nós temos, por exemplo, as pessoas, o público, é um público absolutamente eclético. Você tem pessoas que são de todas as religiões que você puder imaginar. Nós já recebemos lá. Inclusive, certa vez recebemos um grupo de jovens da Igreja Católica levados por um padre para conhecer o que era a Umbanda. Então, um negócio assim muito interessante, né? E agora, a diferença entre o kardecismo e o nosso, a gente costuma dizer o seguinte: a Umbanda é meio um pronto-socorro. É porque as pessoas vão lá, a maioria quando está precisando, né? Demais. No desespero. E o kardecismo, ele se vê mais como uma ciência, como uma filosofia, né? Não como uma religião, né? A Umbanda não, ela se vê como religião. Religião que acredita em Deus, um Deus só. Esse Deus que pode ser o Jeová, que pode ser o Alá, que pode ser o Deus que é o Olorum na Umbanda, ou o Zambi na Umbanda, é o mesmo Deus. Pois é, mas é o Jesus da Igreja Católica. Jesus, para nós, inclusive é uma coisa, digamos, polêmica, mas para nós Jesus, o homem, ele foi o maior médium que já houve. Por isso, ele ter recebido a luz divina, ele ter se transformado depois no Filho de Deus, porque ele nasce Jesus de Nazaré e
posteriormente ao batismo com João Batista, ele se transforma em Jesus, o Cristo. Uhum. Pois é, agora, Nelson, aí você sabe explicar a diferença com o candomblé? Sim, o que acontece é o seguinte, a Umbanda trabalha com os nossos ancestrais. O Preto Velho em si são os ancestrais. O candomblé já trabalha com os elementos da natureza, ou seja, os orixás. E cada nação tem um nome diferente. Por exemplo, no Nagô chama orixá. No Angola ou Congo chama-se Nkinsi. E no Jeje, o Jeje geralmente chama Vodum. Quer dizer, essa é a diferença. Quer dizer, a Umbanda, por exemplo, ele falou agora mesmo, Solano, com referência a em Jesus. Então perguntaram ao Chico Xavier que diferença tinha a Umbanda do kardecismo. E dizem que ele, com o espírito de André Luiz, respondeu: o kardecismo é o Cristo pregando, a Umbanda é o Cristo trabalhando, tudo é trabalho. Olha que interessante. Então, a Umbanda e o candomblé, hoje quase não se faz candomblé sem ter um pouco de participação de Umbanda. Por quê? Principalmente em Minas Gerais, quase todos os terreiros de candomblé, com seus iniciados hoje, foram participantes da Umbanda nos dias anteriores. Uhum. Que é o meu caso, por exemplo. Eu venho de Umbanda, desde criança. Em 1946 eu fui para Umbanda no Rio de Janeiro. Em 52 vim para Umbanda em Belo Horizonte, fui para um terreiro, lá desenvolvi. E em 66 começou o período do candomblé na nossa casa, que chama-se Cabana Espírito Umbandista Nossa Senhora da Glória, para você ter uma ideia, que já se fala na Umbanda, né? Uhum. E mais tarde um Zó com Nancos, quer dizer, Casa de Ogum. Mas não quero dizer com isso que nós abandonamos a Umbanda. E quando alguém me pergunta por que eu pratico o candomblé e também a Umbanda, eu respondo sempre, porque foi a minha primeira professora. E a minha primeira professora eu amo muito. Uhum. Agora, o que a Umbanda te traz, assim, para a sua vida? A minha vida trouxe tudo. Eu, quando fui iniciado no santo, a primeira pergunta que eu fiz à minha mãe de santo, que é de Salvador, na Bahia, se abandonaria a Umbanda, tiraria o Preto Velho. Então ela me respondeu o seguinte: o que Deus coloca à mão do ser humano não tira. Uhum. Agora, Sérgio, e você? Eu estou agora curiosa para saber por que é o nome Umbanda. Você sabe por que é o nome Umbanda? Na verdade, existem muitas definições que são um pouco contraditórias com relação ao nome, né? Na verdade, esse primeiro nome que veio trazendo especificamente pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, trouxe na primeira reunião já, ele já fez esse anúncio. Quem? Né? Caboclo das Sete Caboclo das Cruzilhadas? Sete Cruzilhadas, que foi o primeiro grande marco que nós podemos citar do movimento umbandista. E como a seguir, é que surgiu esse caboclo? O Solano, ele pode contar mais a história porque faz parte, né, da linha que ele segue, ele pode especificar então deixa mais. ele contar, só para a gente perder, depois eu volto com você. Bom, havia um jovem de 17 anos em Niterói, no distrito de Neves, hoje é São Gonçalo. E esse jovem, durante 2 anos... Chamava Hélio, não é? Zélio Fernandino de Moraes. E durante 2 anos, ele começou a manifestar algumas posições que, às vezes, ficava andando de um lado para outro de uma maneira muito altiva, outras vezes se sentava como se fosse um preto velho, e muitas vezes não tinha forças para sair da cama. E quando foi no dia 14 de novembro de 1908, ele sentou-se na cama e, com uma voz que não era dele, disse para os familiares: amanhã meu aparelho estará curado. E no dia seguinte o Zélio estava normal, levantou como naquela época era, né? Pôs o seu terno e estava curado. E aquilo gerou uma grande confusão, porque ele já tinha passado por vários médiuns, já tinha sido levado a uma médium que recebia tio Antônio, uma senhora, que inclusive previu que ele receberia um preto velho da linha de tio Antônio, e realmente veio depois o pai Antônio, né? E então ele foi levado, por sugestão da família, à Aliança Espírita do Brasil, que era em Niterói. Chegando lá, ele sentou-se à mesa, no meio só de senhores, né? Porque as mesas kardecistas, até hoje, ainda são pessoas muito mais sérias, né? Assim, mais velhas. Ele chegou, um jovem de 17 anos, ficou meio desencontrado. No início da reunião, ele teve uma força estranha que disse: olha, falta uma flor nessa mesa.
Aí causou aquele burburinho, porque numa mesa kardecista, quando se inicia a reunião, não se pode interromper. Aí, mas mesmo assim, ele levantou, buscou uma rosa branca e colocou sobre a mesa. Quando iniciou a reunião, foi aquilo que eu disse antes, começaram os pretos velhos e caboclos chegarem em todos os médiums. E aí, o presidente da mesa, que era José de Souza, ele pediu que ele se retirasse, porque somente era considerado espírito de luz aqueles que tinham tido sucesso na vida passada. Então, Fenelon, que é filósofo, bispo de Lyon, coisas desse tipo. Então, ele, nesse momento, de novo, o Zélio, tomado de uma força estranha, perguntou por que eles não queriam ali. Eles falaram que eles não tinham luz. Aí ele começou a debater. E nesse debate, uma médium vidente perguntou a ele, por que razão o senhor está falando como caboclo, se o senhor tem restos de uma veste sacerdotal? Aí ele descreveu a vida de um jesuíta que viveu no século XVIII, que foi queimado pela Inquisição, descreveu inclusive o terremoto de Lisboa, que foi quando esse jesuíta se indispôs com o Marquês de Pombal. Ele fez toda essa descrição. E ele, então, nessa discussão toda, quando ele viu que não podiam ficar ali, ele falou, então vou fazer uma nova religião. Ah, tá. E vai ser amanhã, na casa do meu aparelho, vai ser lançada a Umbanda. E no dia seguinte, realmente, na hora marcada, às 8 horas, com toda a Federação Espírita do Rio lá, ele chegou, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, anunciou a Umbanda, e logo em seguida chegou o Pai Antônio, que deu as linhas gerais. Não cobrar absolutamente Ninguém nada. Pode cobrar. Não pode por cobrar. Atendimento, né? Não pode cobrar. Não pode haver sacrifício de animais. Tem que usar o branco, por isso nós estamos de branco sempre que a gente vai a alguma coisa que diz respeito a Umbanda. A gente põe o branco dentro do terreiro, pé no chão. Por que isso? Esses dois últimos. É a humildade e a igualdade. Não há ninguém melhor do que o outro dentro de um terreiro. Porque se você deixa que as pessoas ponham roupas a seu bel prazer, aí aquela que tem mais poder aquisitivo vem com roupas muito bonitas. Enquanto a outra mais humilde tem que se contentar com uma roupa mais humilde. Então todo mundo usa um uniforme branco, enfim. Agora eu estou achando interessante o que você está contando, né? Porque o que a gente vê, o preconceito, acho que já diminuiu um pouco, mas a história, essa história centenária, né? Ela é marcada por perseguição e por preconceito, né? Você está falando essa coisa de não receber dinheiro e tudo, é que as pessoas fazem confusão achando que a Umbanda é para fazer mal, fazer trabalho, para fazer mal para os outros e tudo. Existe essa confusão até hoje ainda, né, Solano? Existe essa confusão. E é uma coisa que a gente tem que lutar muito, porque a Umbanda, nós somos cristãos. Nós acreditamos no Cristo, nós temos um Deus que é o mesmo Deus de todas as religiões, porque Deus é único, os caminhos para ele é que são diferentes. O caminho da Umbanda é um caminho diferente do caminho da Igreja Católica. Depois nós vamos falar mais desse caminho então, tá? Porque nós vamos fazer intervalo. Dá tempo, dá tempo demais para você perguntar, comentar. Já chegaram umas perguntas aqui, eu vou fazer. Nosso telefone 3209-0021, o nosso e-mail é brgerais@redeminas.mg.gov.br e o meu site robertazampete.com.br. Gente, olha, informação acho que é fundamental para acabar com o preconceito, né? Porque acho que nenhum tipo de preconceito é tolerável hoje em dia. Mas a gente tem que saber, porque às vezes quando a gente não conhece, a gente sente isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta, até já. Então, gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje é a Umbanda, que é uma religião genuinamente brasileira, está completando 100 anos, então nós estamos esclarecendo, dizendo que religião é essa, como é que ela funciona, qual é o caminho dela, e você participar, pode não, deve, por favor, é fundamental você compartilhar, 3209-0021, brgerais@redeminas.mg.gov.br ou robertazampete.com.br. Aqui, antes de eu começar a fazer as perguntas, Sérgio, e você? Você é líder espiritual de um centro, de Umbanda. Na verdade, a gente está estruturando um grupo aqui. Na verdade, meu papel hoje
principal como coordenador do CONUB, aqui no estado de Minas, né? Uhum. E aí, o que é que vocês fazem? Na verdade, fazer um papel disso que o Solano estava falando aí há pouco. Porque, na verdade, a gente tem muita desinformação, muito desencontro. Os umbandistas ainda têm uma certa dificuldade de se aproximar, de lutar para o mesmo ideal. Existe Por quê? Tem medo? Na verdade, existe aí um certo preconceito, né? E que é, na verdade, um retrato do nosso país. O nosso país, apesar de ter uma variedade cultural muito grande, uma variedade racial muito grande, ainda existe esse preconceito. As pessoas têm medo de assumir. Pois é, olha aqui, só ler aqui, a Carla Silveira de Belo Horizonte, ela fala isso, olha, muita gente que frequenta centros não se declara umbandista, porque será por medo, por vergonha? Certamente, o último censo que teve, a gente constatou que 2% da população se declarou umbandista. Mas quando a gente frequenta os terreiros, o cara frequenta o terreiro na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo ele vai na igreja e ele vai se dizer para o censo lá que ele é católico. E é o mesmo cara que vai a semana toda tomar o passo com o preto velho, com o caboclo. É a mesma pessoa. Entendi. Então, na verdade, a pessoa precisa recuperar essa identidade. Então, nos papéis do CONUB é isso, é fazer o bandista dar cara para bater mesmo, assumir sua responsabilidade, assumir a sua identidade, assumir essa variedade racial. Qual é a identidade de um umbandista? Você está falando de assumir a sua identidade. A primeira é a questão dessa universalidade. Porque assim como o Brasil é um país que tem um universo racial muito grande, você encontra aqui japonês, ucraniano, francês, alemão, russo, negro, índio, convivendo dentro de uma certa harmonia. O terreiro é um retrato disso, é representação disso. Quando você vê a própria expressão das entidades, você encontra lá o preto velho, você encontra o caboclo representando o índio, você encontra lá as crianças, você encontra lá os exus. Na verdade, é um retrato dessa sociedade, né? De forma geral, multifacetada, na verdade. Né? Então, a Umbanda ela tem essa característica. Primeiro, reconhecer-se como um ser universalista. Enquanto o bandista ele se reconhece como universalista, ele começa a ver o outro como irmão. Fica muito mais fácil. Então, a partir daí, eu identificar o outro como irmão, apesar das diferenças ritualísticas, fica muito mais fácil. Porque a gente consegue perceber que, mesmo nas diferenças ritualísticas, a gente tem muito mais coisas em comum do que coisas que nos afastam. Eu sei. Agora, Maria Helena de Contagem, ela falou assim, olha, Umbanda aparentemente não vem perdendo espaço para outras religiões, como as evangélicas. Vocês estão percebendo isso? Como eu falei, o caso do censo, com certeza. Se for fazer um levantamento de pesquisa, poucas pessoas, ao receber uma pessoa perguntando na sua casa lá, se ela é um seguidor da Umbanda, ela vai dizer que não. Né? Mas a gente consegue perceber nos terreiros uma frequência ainda considerável. Né? A gente consegue ver através das reuniões do CONUB, quando a gente visita as casas, para poder buscar essa aproximação, a gente consegue ver um público bastante considerável. E são pessoas que vão lá, levam suas esposas, maridos, filhos, pessoas para conhecer. A gente fez um rito recentemente de confraternização, né, na Dona Luísa em Sabarate, um número bom de pessoas. A gente fez um rito no Sagrada Família, pouco tempo atrás também, um número bom de pessoas. Em São Paulo, existem alguns ritos que levam em torno de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Né? Isso aí é um fator considerável. Né? Agora, gente, a Filomena, lá da cidade de Santa Luzia, ela fala assim, olha, para todos, Umbanda é a mesma coisa que macumba. Eu estava até comentando que macumba é um instrumento musical, né? Mas o que é que as pessoas estão perguntando é macumba, que popularmente é o quê? A pessoa que faz trabalho, acho que é na sexta-feira, né? Não sei o horário, aí põe galinha, põe cachaça, sei lá, eu já vi prato de comida.